Então, estamos aqui com o nosso amigo Pitágoras, né? Tá aqui para ajudar a gente nessa aula, por quê? Né? A gente viu o teorema dele, né? Então, na nossa aula foi estudado, na aula 44 já, 40, né? Só faltam 10. Oh, nossa senhora, passa muito rápido, muito ligeiro. Se bem que o ano também já tá quase indo embora, né? É. Se você for olhar, o ano já tá virando a esquina já. Pezinha no final da matemática do primeiro ano, mas o bom é que é primeiro ano, gente. Então, a gente ainda se encontra no segundo, se encontra no terceiro, muito top, né? Então vamos lá rever os assuntos estudados na aula 44, vamos revisar. Teorema de Pitágoras, e vem assim. E o Teorema de Pitágoras é importante porque, além da aplicação no triângulo retângulo, ele nos resgata a ideia da área do quadrado, não é? Nós vimos que Pitágoras justificou o seu teorema usando a área dos quadrados. Como que ele fez? Ele percebeu que a área do quadrado sobre a hipotenusa tem medida igual à soma das áreas dos quadrados projetados sobre os catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras. Ah, então, em miúdos, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos? Isso mesmo. E aqui nesse desenho, a gente tem como hipotenusa a letra A. E catetos B e C. Isso pode ser mudado conforme o livro, conforme o exercício, né? Pode ser mudado. Então, nesse caso, a gente tem que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O importante é dizer que sempre a hipotenusa vai estar isolada no primeiro membro da equação. Às vezes quer encontrar a hipotenusa, às vezes quer encontrar os catetos. E para não esquecer, você tem que guardar que a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, fica do outro lado, e por sinal também é o maior lado do triângulo retângulo. Então, para sua felicidade, temos atividades de sala, né, para resolver. E claro, né, como que a gente vai resolver as atividades de sala? Fique ligado. Primeiro passo, né, você vai analisar quem é a hipotenusa. É a primeira coisa que você faz. Achou a hipotenusa, já sabe quem são os catetos. É, são os outros, né? Aí tanto faz se é B, se é C, se vem primeiro, se vem depois, isso aí independe. O que você precisa deixar isolado é a hipotenusa. Então, identificou a hipotenusa, às vezes pode ser um X, né? Porque às vezes está querendo saber o valor da hipotenusa. Identificou quem é? Deixa sozinha lá do lado do primeiro membro da igualdade e os catetos no segundo membro, tá certo? Beleza. E faz todo aquele trabalhinho com a equação, né? Eleva ao quadrado, isso. Às vezes soma, às vezes subtrai e no final tira a raiz. Nos nossos exemplos, nós fizemos lá mais ou menos, por convenção matemática, mas vocês já sabem que, como é medida, né, é o comprimento de um lado, não precisa usar o lado negativo, fica só com a parte positiva mesmo. Verdade. Positivo? Positivo e operante. Então agora é com vocês, tá? Atividade de sala, a gente volta já já com a correção e a resposta daquele desafio. Quantos buracos tem naquela camiseta? Quantos? E aí, será que é 2? Teve gente que disse aqui que era 6. Outros disseram que era 8. 8? A gente confere depois dos intervalos. Vamos lá, gente, fazer a atividade. Até já. Agora que são elas, vamos às atividades de sala, correção, tique de certo, porque tá muito tranquilo, né? Eu fiz todas, você fez todas? Então vamos corrigir. Sempre faço, né? Atividade de sala, vamos lá, corrigindo, tirando as dúvidas. Questão de número 1. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada e em relação ao solo. Percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Então, olha só, tem um desenho, mas se não tivesse o desenho, você teria que entender direitinho essa aplicação. Ele percorreu 5.000 metros na posição inclinada e em relação ao solo. O solo está na posição horizontal. Ele percorreu 3.000 metros.
E aí ele quer saber o seguinte, qual é a altura que se encontra este avião? Então vamos dizer que o aviãozinho tá aqui, né? Aqui em cima, ó. Beleza, Isso, lindo avião. Perfeito, parecendo um rato, né? O avião, uma mosquinha voando, o avião tá lá em cima e ele percorre a distância inclinada de 5.000, né? Vamos ao nosso teorema, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso. Esse é o nosso teorema de Pitágoras. Com base nisso, a gente vai substituir nos devidos lugares. Ó, aqui a gente vai colocar 5.000 ao quadrado. Aí o B pode ser o 3.000, né? Pode ser a ao quadrado e o x é o outro cateto, a ao quadrado. E aqui ficaria bem fácil se a gente trabalhasse sem esse monte de zeros. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Vamos. Vamos tirar esse monte de zero aqui? A gente vai ficar da seguinte forma, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. De cara eu já sei que se a hipotenusa é 5, um cateto é 3, números pitagóricos. O outro cateto é 4. Mas vamos resolver, né? 5 ao quadrado? 25. 3 ao quadrado? 9 mais x ao quadrado. Vamos aqui pro ladinho. Vamos lá. 25 tá somando 9, vai passar subtraindo, né? Igual a x ao quadrado. 25 tira 9, 16. Vamos extrair a raiz. Raiz de 16, o meu x vale 4. Só que não é 4, né? Por que não é 4? Porque a gente tirou os zeros, agora é hora de colocar de volta, né? Então aqui vamos ficar com 4.000 metros. A gente tirou os zeros só para ficar mais fácil o cálculo, mas quem quis fazer com esse monte de zero aí, fica à vontade. Beleza? Beleza. Tranquilo, tranquilo? É como se nós tivéssemos transformados esses 5.000 metros em 5 quilômetros. Pode ser. 3.000 metros em 3 quilômetros, nossa resposta é 4 quilômetros. E depois no final transformamos em metros de novo. Isso Pronto. mesmo, boa ideia. Show. Legal, legal. Vamos à questão de número 2, que também tem todo um contexto, né? E também tem a imagem. Muitas das vezes não vai ter esse desenho, como o professor Malmal falou, e a gente vai ter que reproduzir, né? Fazer um rabisco, um esboço aí para entender. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada em uma árvore. Então aqui tem a escada. Isso, 12 metros. Está apoiada numa árvore. A base da escada está distante da árvore cerca de 8 metros. E aí a pergunta é, determine a altura da árvore. Então tá querendo a altura aqui? X? Isso. Aqui, né? X. Quando fala de altura, a gente sempre vai formar ângulo de 90 graus, tá? Então, para fazer a altura, sempre vai formar ângulo de 90 graus. Esse cara que foi subir na escada, ele é medroso igual eu com relação à altura. Ele deitou a escada de forma que não tem como cair mesmo. Vamos lá, então? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? O lado que está oposto ao ângulo reto. 12 ao quadrado. Quem é um dos meus catetos? É 8. 8 ao quadrado é 1, né? Aqui e o outro é a árvore, né? E o outro é a árvore, x ao quadrado, né? Vamos resolver? 12 ao quadrado? 144. 8 ao quadrado? 81. Não, é 8. 64. 64, Olha, né? eu espia já. Tudo bem. 8 ao quadrado, 64. Mais x ao quadrado, né? 144 menos 64 vai ser igual a x ao quadrado. 144 tira 64, 80, né? Igual a x quadrado. Nem sempre temos um valor com raiz exata, né? X vai ser igual a raiz de 80. Mais ou menos 9, né? A gente aproximadamente 9. A gente pode fatorar também, né? Se quiser, né? Também. Mas aproximadamente 9, por quê? Porque 81 a raiz é 9, né? Então, aproximadamente 9 metros, né? Vamos supor que a escada não conseguiu pegar aquelas folhinhas do final lá da árvore. Melhorar o sinalzinho aqui do aproximadamente. Beleza? Quem fatorou 80, resolveu aí, vai ficar 4 raiz de 5, que também é aproximadamente 9, tá bom? Beleza? Então, vamos à questão de número 3. Vamos lá. A distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20 metros,
Qual é a medida do portão até o fundo do muro, até o muro do fundo? Fundo do muro. O fundo do muro ou o muro dos fundos? Até o muro do fundo. Vamos ver então. Aqui não tem suporte, não tem desenho. Tem desenho. E agora? A gente pode fazer, né? Vamos fazer um lote aí, não é? Ó, os muros laterais de um lote retangular. Então Isso. vamos fazer um retângulo, certo? Certo. Beleza. A distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros. Beleza. Ah, tá. Então os muros laterais aqui, né? Ó, esse é o muro lateral, esse é o muro. A distância entre eles é 12 metros, certo? Certo. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20, então vamos botar de outra cor, aqui temos a diagonal. A diagonal mede 20. Qual é a medida do portão até o muro do fundo? Ou seja, ele quer saber essa lateral aqui, né? X. Beleza? Beleza. Aqui a gente também tem um triângulo, não tem? Retângulo. Retângulo, por quê? Porque um triângulo, dentro de um retângulo, a gente forma aí 2 triângulos, né? Vamos lá na nossa equação. Quem é? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nosso teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? 20. Então 20 ao quadrado. Quem é um dos catetos? 12. 12 ao quadrado. E quem é o outro cateto? X. 20 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, acrescenta 2 zeros. 2 zeros. 12 vezes 12, 144. 144, mais x ao quadrado. 400 menos 144, porque está somando, vai passar negativo, né? Vai dar quanto aí? 256. 256. 256 vai ser igual a x ao quadrado. Então, agora vamos extrair a raiz. Quanto que é a raiz de 256? Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 256? 16. 16. Então, 16 metros. Legal, né? Olha aí. Sem dificuldade, a gente vai fazendo aí, construindo, aplicando o Teorema de Pitágoras. Eu acho muito bacana o Teorema de Pitágoras, porque ele é bem facinho de aplicar, né? A gente acaba trabalhando apenas com a equação, aí passa para um lado, passa para o outro. Somando, passa subtraindo, raiz quadrada, essas coisas bem tranquilas, bem simples mesmo. Simbora? Simbora. Se liga no Enem, questão Acho de número que ainda não. 4. Tem mais uma ainda. Então, se liga no Enem, quarta questão. Em um recente vendaval, tivemos aqui um dia desse, né, em Porto Velho, um poste de luz quebrou-se em um ponto à distância X do solo. Tá ali, quebrou bem ali, eu não sei quantos metros quebrou. X. Beleza. A parte que quebrou, medindo 5 metros, caiu e encostou ao solo a uma distância de 3 metros. Ah, então aqui é 5. Isso, da base do mesmo, como mostra a figura. Logo, qual a altura do poste? Qual é a altura do poste, né? Isso aqui tá fácil. Tá fácil. Lanterna pitagórica. Terna pitagórica, quando a hipotenusa é 5, um cateto é 3, o outro cateto é? 4. 4. Então, de cara, x vale 4 metros. E aí, o aluno afobado, precipitado, nervoso, corre e já marca a letra A. 4 metros, né? Só que qual é a pergunta? Tá em negrito. Qual é o comando? A altura total do poste. Se é a altura total do poste, eu preciso somar o meu x, né? Então, a altura do poste aí vai ser quem? Vai ser o meu x, que é 4, mais a parte que ficou arriada. Isso, porque a altura do poste é toda ela aqui, né? Aqui, mais a parte que quebrou. Então, a altura do poste é 9 metros. Muito bem, letra E. Beleza. E aí, para quem não conseguiu compreender aqui, nós estamos usando aquela técnica de encontrar a terna pitagórica já de cara, né? 3, 4 e 5. Mas vamos fazer, né? A gente pode resolver para quem está na dúvida ainda de como achar. Você tem uma folhinha branca do lado, né, para resolução? Ah, tem mesmo. Vamos lá, então. Peraí. Vamos fazer aqui, então. Temos aqui, né, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. C ao quadrado. Eu já estava lá quase no Bhaskara. b ao quadrado menos 4c. Mas agora não. Quem é a hipotenusa? 5. 5 ao quadrado. Quem é o b? O b é 3. Pode ser, né? Pode ser x? Pode também. Quem é o c? X X quadrado.
5 ao quadrado, 25. 25. 3 ao quadrado, 9 mais x ao quadrado. 25 tira 9, 16. 16 igual a x quadrado, então x vai ser igual a raiz de 16. X igual a 4. 4 metros é a resposta do valor de x. Como eu quero a altura total do poste, como a gente já fez antes, é o 4 mais o 5, né? Aí para o aluno fica aquela informação. Se você conseguiu já guardar algumas ternas pitagóricas e a prova, ou a atividade, ou a avaliação, ou o trabalho que está fazendo traz alternativas, você pode ir direto para a alternativa. Por quê? Porque você já dispõe desse artifício. A matemática nos permite essa abrangência de encontrar a resposta. Eu já sei essa terna pitagórica, eu sei que 3, 4 e 5 é uma terna pitagórica, 6, 8 e 10 é outra terna. Você já vai direto, né? Numa questão dessa. Só um detalhe, não sei se eu já falei para vocês isso, mas eu gosto de falar muito isso para os meus alunos. A matemática, às vezes não, ela sempre é lógica, ela não é óbvia. Ah, achei 4, a letra A. Cuidado, às vezes você vai no embalo aí, no embalo. E até pensou certo, achou o 4, não está errado o 4, né? O aluno chama, professor, tá certo isso aqui? Você olha e fala, tá, 4, realmente é 4 ali, né? Até na pitagórica. Mas a resposta certa não é 4, é 9. Por quê? Porque ele quer a altura do poste total. Muito cuidado nessa hora. Verdade. Então vamos ao brincando com os números, é a resposta do nosso problema lá dos buracos na camiseta. Olha lá. Então vamos analisar agora o brincando com os números. A pergunta era: quantos buracos tem nesta camiseta? Aí ele já traz uma informação. Porque às vezes a gente pensa assim, buraco, então tá rasgado em quantos lugares? Ele não perguntou quantos rasgados. E mesmo se fosse rasgados, tem uma outra observação. Mas aqui ele já deixou um alerta, não são 2. Porque o aluno afobado faz o quê? Olha, já vê 2. Olha o monte de buraco que tem na camiseta aí. Temos os buracos tradicionais, de vestir a camiseta, né? Então tem um buraco aqui, 2 nas mangas, né? 1 na gola, só aí deu 4. Temos 2 buracos aqui rasgados mesmo, então 6, né? Só que tem um detalhe, a gente está visualizando a parte amarela ou branca da camiseta? Amarela. Amarela, então quer dizer que esse rasgo está na frente e está atrás. Se tivesse branco aqui dentro, ó, se tivesse branquinho aqui dentro, tudo branquinho aqui dentro, seriam 6. Mas como temos uma parte amarela, né? Isso significa que o buraco vazou os 2 lados da camiseta. Então mais 2. Um total, então, de 8 buracos na camiseta. Beleza? E aí, conseguiram encontrar os 8 buracos? Nem todo mundo encontrou, né? Mas é assim mesmo. Por isso que a gente fica aqui instigando o raciocínio lógico de vocês, trabalhando isso, né? E eu até me precipitei, que eu falei assim, ó, são 2, 3, 4 buracos tradicionais. Hoje em dia não vai falar isso não, né? Porque a moda agora é usar as camisetas e as calças tudo rasgadas. Aí tem muitos buracos tradicionais, né? Qual é tradicional e qual não é. É comum. Pois é, o comum, né? Mas que legal, né? A gente vai desenvolvendo nosso raciocínio lógico, porque a gente já está aí há 10 aulas do final da disciplina. Não lembra. Né? Já começa aquela mistura de sentimento, dever cumprido e a saudade, né? Mas é legal, a gente teve aqui, tá ainda, né, tendo essa oportunidade de estar junto aqui nesse aprendizado, e toda vez no final da aula a gente traz essa linha de raciocínio. Por quê? Porque hoje em dia, gente, o Enem é puro raciocínio lógico, os concursos públicos, puro raciocínio lógico. Então é isso que a gente preza em vocês, desenvolver esse trabalho em vocês, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Verdade. Certinho? Certinho, ela tem razão. Viu? A gente já saiu da PA e da PG, mas eu sempre tenho razão. Legal, né? Então a gente se encontra na próxima aula, tá? Com muita alegria. A gente tá aí na unidade 3 já com assuntos variados, né? Porque a unidade 1, a gente foi bem revisional, né? Revisão, só revisão no ano. A 2, função. Todos os tipos de função e todos os detalhes e regras.
E na 3 já foi bem variado. Na 3 a gente vai variar os assuntos, a gente já passou pelas progressões, agora estamos na parte de semelhança, teorema de Pitágoras e temos mais assuntos para ver com vocês aí até o final da nossa disciplina, tá certo? Nós falamos de regra de 3 também já. Né? Já também. Já. Olha aí. Então até tá. cavamos um poço já. Ficamos por aqui. Beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.